tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vim contar um pouquinho sobre o meu pai. Eu vim contar o porquê que ele não aparece nos vídeos, porquê que eu não falo dele, porquê que ele não mora comigo. Enfim, eu vou contar sobre o meu pai hoje nesse vídeo pra vocês. Porque eu acho que vocês têm meio que... eu acho não, eu tenho certeza que quem me assiste sempre... tem dúvida de cadê o meu pai, cadê minha mãe, então eu vim contar um pouco. Eu vou contar um pouco sobre ele e um pouco sobre ela. Eu já contei sobre ela em outros vídeos, mas nesse vídeo eu vou contar um pouco mais. E esse vídeo vai servir para vocês me conhecerem um pouco melhor, conhecerem um pouco da minha vida, um pouco da minha história, um pouco melhor, tá bom? Então é isso. Esse vídeo é um pouquinho difícil pra mim, porque eu sinto muita falta do meu pai. Vocês vão saber o porquê. E assim, é um pouco difícil pra mim poder gravar esse vídeo, mas vamos lá. Bom, gente, o meu pai, ele não é vivo, tá bom? Ele é falecido, meu pai. Ele já faleceu já faz uns anos, já. Não são muito, tá bom? É recente. Mas enfim, meu pai é falecido. Ele faleceu por conta de bebida. Ele era viciado em bebida e ele morreu com uma doença chamada cirrose, tá bom? Ele morreu por causa disso. E, gente, assim, eu morava em Pernambuco desde o dia que eu nasci até meus 4 anos de idade. Eu morei em Pernambuco, tá bom? Lá em Recife. Eu morei lá, eu nasci lá, eu sou pernambucana, tá bom? Com muito orgulho. E com 4 anos de idade, por problemas que eu não quero envolver nesse vídeo, eu tive que vir pra São Paulo com a minha mãe, com meu irmão e com a minha avó. Viemos nós 3 pra cá pra São Paulo por problemas envolvendo meu irmão, queriam matar meu irmão. Enfim, minha avó ficou com muito medo e minha avó resolveu vir pra São Paulo. E dos meus 4 anos de idade até hoje, eu não vi meu pai. Eu nunca vi meu pai mais. Então, desde os 4 anos de idade que eu não convivi mais com meu pai. Meu pai e minha mãe, eles brigavam bastante, eles já estavam se separados quando a gente veio pra cá, pra São Paulo, há anos atrás. E... minha mãe, ela quis vir para São Paulo sem que meu pai soubesse. Então viemos eu, minha avó, ela e meu irmão, nós 3, né, gente? Eu, meu irmão, minha avó e minha mãe. Nós 4, a gente veio para São Paulo sem que meu pai soubesse. Então ele não sabia. Ele foi trabalhar e quando ele chegou, a gente já não estava em Pernambuco mais, a gente já tinha vindo para São Paulo. Minha mãe, ela tem na cabeça dela, até hoje, que se a gente tivesse contado pra ele, a gente não ia ter conseguido vir pra cá, porque ele não ia deixar. Então, por isso que a minha mãe, ela teve essa ideia de a gente vir e ele não soubesse. Então, a partir desse tempo, que eu tinha 4 anos, eu vim pra cá, pra São Paulo, e depois disso eu nunca mais me comuniquei, eu nunca mais nem vi o meu pai, depois disso. Eu fui crescendo e eu perguntava pelo meu pai, porque ele me levava pra sair. Ele estava separado da minha mãe lá em Pernambuco, mas ele me levava pra sair e tudo. Eu tenho as breves lembranças dele, de como ele era, tudo. Então, quando eu comecei a crescer, eu comecei a perguntar, porque eu comecei a sentir falta. Eu comecei, sabe? E quando eu ia pra escola, principalmente, Dia dos Pais, eu via os pais com as crianças, enfim. E eu comecei a perguntar pra minha mãe. Só que a minha mãe contou essa história pra mim direitinho, contou, e eu entendi o porquê. E até hoje foi assim. Eu nunca pude me comunicar com ele, porque ele não ligava, eu também não ligava. E nisso, eu não sei exatamente quanto tempo faz. Eu vou colocar a data aqui pra vocês do dia que ele morreu. E eu não sabia que ele tava com essa doença de cirrose, que ele podia morrer. Eu sabia que ele bebia muito e que isso ia afetar algum dia, mas eu não sabia que ele já estava com a doença. E ele já estava com a doença e a doença estava avançada e, enfim, e ele não quis saber. Meu pai, ele sempre bebeu muito. E depois que a gente veio embora e ele ficou lá, e ele ficou com muita raiva, com razão, que trouxeram o filho dele pra cá sem se despedir dele, sem nada...
Então, depois disso, ele começou a beber muito mais, ele começou a não querer mais viver, porque queria os filhos dele, eu e meu irmão. Então, isso foi piorando, 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 e ele começou a beber, beber mais, e chegou um tempo que a doença pegou e ele morreu. Portanto, gente, que no dia que ele morreu, dizem, né? Minha mãe fala que é verdade, minhas tias que estão lá também. Que ele morreu em frente à nossa casa, bebendo, com uma garrafa de bebida na mão, e me chamando e chamando meu irmão. Ele morreu, chamando eu e meu irmão, e bebendo. Quando eu soube disso, eu fiquei muito chateada, gente. Minha mãe e minha avó não queriam nem me contar que isso tinha acontecido. Entendeu? Elas não queriam me contar que isso tinha acontecido. E foi difícil porque eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje também, quando eu soube, né? Mas mesmo assim eu fiquei muito chateada mesmo. Eu chorei muito, chorei uns 2 dias, chorei bastante. E quando eu soube, quando eu cresci mais um pouco e eu fiquei sabendo que ele morreu chamando meu nome, chamando o nome do meu irmão, foi aí que bateu, sabe, aquilo. Aí eu fiquei uns dias, graças a Deus eu já tinha conhecido o Léo, então a gente já tava namorando, então ele me ajudou, meio que me ajudou bastante. Então, mas foi bem difícil pra mim saber disso. Pra todo mundo, né, gente, é pai, por menos que ele já fez minha mãe sofrer, ele bebia muito, traía minha mãe, não ligava pra meu irmão, mas é pai, gente, é pai, e é pai a gente ama. A gente ama. E quem tem seu pai, gente, que dê valor, porque a falta que um pai faz na vida da gente, enfim, quem não tem um pai sabe, porque faz muita falta. Dia dos Pais eu choro muito, Natal eu sempre chorei e choro mais ainda, porque eu nunca passei Natal com meu pai, só do dia que eu nasci até uns 4 anos de idade. Depois disso eu nunca mais passei Natal com meu pai. E eu odeio passar Natal sem minha família. Eu acho que o Natal não tem significado nenhum se a gente não estiver com a nossa família. Então eu choro bastante no Natal. No Dia dos Pais eu fico triste. Não só nisso, mas todo dia eu tenho um pensamentozinho no meu pai. Todo dia. Porque eu queria muito ter um pai. Eu queria muito ter uma relação com meu pai, sabe? Mas enfim. E é isso, gente. Meu pai, ele é falecido, ele não aparece nos vídeos por causa disso. Eu vim pra São Paulo muito novinha e desde então não vi meu pai mais. Aí depois de um tempo ele morreu e eu não pude nem enterrar o meu pai, eu não pude ir lá por problemas financeiros e problemas que, né, não ia ser bom pra mim também. Mas enfim. Meu irmão, ele foi, tá? Meu irmão, ele foi enterrar o meu pai na época. Ele foi lá, enterrou meu pai e tal, ele ficou muito mal também. E depois ele voltou pra São Paulo. Ele ficou uns dias lá pra resolver a papelada e voltou pra São Paulo. E assim, gente, é essa história, tá bom? Eu resumi meio que pra vocês aqui a história. O meu pai, ele é falecido, ele é separado da minha mãe, falecido. Minha mãe é viúva no papel também, porque minha mãe não casou novamente, tá bom? Minha mãe, ela é casada, só não é casada no papel. No papel, ela continua viúva, tá bom? E é isso. Esse é o motivo dele não aparecer nos vídeos. E eu não falo muito do meu pai nos vídeos, porque isso me dói muito, gente. Eu tô gravando esse vídeo, mas me dói muito, muito, muito. Só que eu já meio que me acostumei com essa dor. Então, né, fica mais fácil falar disso, porque eu já também me acostumei há muitos anos. Mas é por isso, tá bom? Por isso que meu pai não aparece nos vídeos. Minha mãe, ela não mora comigo nem com a minha avó. Eu contei mais no vídeo de respondendo perguntas, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês nos cards. Minha mãe, ela não mora comigo. Minha mãe, ela mora com o marido dela. É no mesmo bairro, na mesma cidade que eu. No mesmo bairro até. Só que ela mora em outra rua, sem ser na minha. Minha mãe, ela vem bastante aqui. Agora ela começou a trabalhar, então ela não vem muito. Mas ela vem. A gente tem uma relação de mãe e filha, óbvio, mas ela não mora comigo, então por isso que ela não aparece muito nos vídeos. Ela já apareceu um pouquinho em outro vídeo, mas eu não apresentei mesmo ela pra vocês, porque então minha mãe e minha avó, elas não conhecem mesmo esse mundo de YouTube. Então elas não sabem muito sobre isso.
Então, mas elas sabem que eu tenho um canal e que eu gravo vídeos, tá bom? Elas sabem. Minha avó, ela tá começando a aparecer mais nos vídeos. Vocês viram nos últimos vídeos, ela apareceu um pouquinho mais. Só que, gente, eu não gosto de ficar muito gravando assim as pessoas, não. Porque não é todo mundo que entende esse meio de YouTube. Então eu não gosto muito, tá bom? Mas é isso. Minha mãe, ela não aparece muito nos vídeos porque ela não mora comigo. Não tenho por que ficar gravando ela, ficar gravando na casa dela. Porque eu não tenho permissão, não gosto de ficar gravando na casa das pessoas sem permissões. Mesmo que seja minha mãe. Minha mãe não gosta muito de aparecer, ela tem vergonha. Então não tenho por que eu ficar, né, batendo na tela. Mas é isso. Meu pai, ele é falecido, por isso que ele não aparece muito nos vídeos. E eu espero muito que não me perguntem mais do meu pai, porque eu já expliquei nesse vídeo. E eu não acho bom ficar voltando nisso, porque meu pai tá lá em cima, deixa ele lá quietinho. Eu não quero ficar muito ruim, não quero ficar remoendo isso, porque isso me dói muito saber que meu pai morreu e eu não pude falar com ele, eu não pude falar, não pude abrir minha boca. Então isso me dói muito. Muita gente acha que não, mas me dói muito. É porque eu não sou muito de expressar assim as coisas. Eu não sou uma pessoa que expressa muito o que eu tô sentindo. As pessoas não percebem o que eu tô sentindo. Então, é isso, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contei um pouquinho sobre a minha mãe, sobre o meu pai. Vocês já sabem tudo que aconteceu. Então, não me perguntem, tá bom? E é isso. Se você tiver sugestões de vídeo, escreve aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Alguma dúvida sobre relação ao meu pai ou à minha mãe, aí eu respondo e acabou o assunto, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desses vídeos mais saindo do vlog. E muita gente me pediu, então eu tô começando a sair um pouco dos vlogs, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa nova fase do canal. Então é isso, beijinho. Tchau, tchau.